Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado a todos os inscritos no nosso canal, aos abençoados que sempre estão nos acessando através também lá do WhatsApp. Meu muito obrigado a todos vocês. Bom, meus amados irmãos, eu quero falar aqui, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo, se inscreva no nosso canal, é grátis, é só apertar em inscrever-se, pronto. Já está inscrito, tá? Você toca o sininho e o YouTube te avisa, assim funciona essa plataforma. E também já deixa o seu like, porque você já sabe que vem coisas boas por aí, né? Vamos falar mais uma vez sobre a vinda de Jesus. E olha, o tema hoje está tremendo. Fiquem até o final, ok? Bom, você que não se inscreveu, comentem, tá bom, querido? Podem comentar. Agora que eu vou falar de comentário, comentem à vontade. Eu tenho gostado muito da forma como os abençoados estão se mostrando, que estão entendendo, né? Entendendo a doutrina da escatologia consumada, porque é isso que nós estamos trazendo nesses últimos dias. Estamos provando que Jesus já veio, né? A vinda de Jesus se deu no ano 70. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais que vocês pertencem, ok? Bom, meus amados irmãos, vamos falar aí do livro rapidamente. Está aí o livro A Doutrina do Inferno. Eu estou hoje sem nenhuma cópia, porque saiu tudo. Tá, abençoado? É A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras. Se você deseja adquirir esse livro, faça agora mesmo, procura lá no WhatsApp. E realmente esse livro tem alertado as pessoas quanto a essa doutrina que infelizmente dominou o mundo, né? A doutrina do inferno, porque todos aqueles que estão fora da igreja, dessa igreja, eles dizem que vai para o inferno, né? Eles nem falam assim, não, é o pecador, não, é aquele que não frequenta os cultos lá, é aqueles que não cumprem tudo ali que os líderes falam para ser cumprido, né? Então eles dizem que irão ao inferno. Isso aí, nós estamos refutando essa doutrina. Ok, meus amados irmãos, vamos lá, estão preparados aí? Vamos então ao tema de hoje, o tema da mensagem de hoje, que é Jesus voltou para aquela geração e a igreja. Então, meus amados irmãos, vamos ler de cara, né? Vamos começar lendo 2 versículos. Mateus capítulo 23, versículo 36 e Mateus capítulo 24, versículo 34. Então, vamos analisar esses textos aí, principalmente o 24 e 34, que é bastante conhecido e usado pelo sistema religioso para dizer que Jesus virá para uma geração do futuro. Então eles dizem que essa geração que está falando esses 2 textos, eu vou botar aí para vocês, eles falam que essa geração já tem mais de 2000 anos, né? E isso contraria aí a geração que a Bíblia demonstra quanto tempo dura. Eu vou mostrar tudo isso nessa mensagem. Mas está aí, basicamente esses 2 versículos falam sobre a mesma coisa, sobre o mesmo aspecto, sobre o mesmo contexto. Ela fala sobre a partida de Cristo deste mundo, através da sua morte e depois da sua vinda, a sua parúzia. Então nós podemos afirmar que Mateus capítulo 23 e Mateus capítulo 24 são capítulos escatológicos. Por quê? Porque eles falam acerca da vinda. E o texto é claro, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E em Mateus 23, 36 diz que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então nós podemos cravar que Mateus capítulo 23 e 24 fala sim acerca da vinda de Jesus. Se vocês analisarem minuciosamente o capítulo 23 de Mateus, Jesus estava perto de sua crucificação. Então ele diz sobre o terrível juízo que viria sobre Israel. E no capítulo 24 ele dá detalhes desse mesmo juízo. A quem? Aquela geração. Não existe, meus queridos, a menor possibilidade de retirar esses textos que estamos vendo aí e dar uma outra interpretação. O sistema religioso sabe disso. Os teólogos sabem disto. Os estudantes sérios da palavra sabem disso. E eles estão com um tremendo abacaxi na mão. Eles estão com um problemão.
Porque ele é o desfecho de tudo o que Jesus disse que viria sobre aquela geração. Tudo aponta para Mateus capítulo 24, versículo 34. Tanto que Jesus, no capítulo 23, no verso 1, 2 e 3, eu vou colocar para vocês, que é o contexto de Mateus 23, 36, porque aqui nós mostramos o contexto também, né, abençoado? Claro. Tá aí, olha. Então, aí está falando, né? Jesus estava se dirigindo àqueles dias para aquelas pessoas e a seus discípulos, dizendo para quem? Aí o texto diz, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então era para essa geração, a geração de judeus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Então, esse texto que você está lendo aí, meu querido, existe alguma possibilidade de descontextualizar esses 3 versículos, e aplicar, né? E aplicar isso aí para os dias de hoje? Então, quem faz um negócio desse, de todo esse contexto de Mateus capítulo 23 e 24, é o sistema religioso. Então, podemos dizer que aqui, isso se aplica o quê? A eles. E todo o versículo 23 e 24 também, capítulo 23 e capítulo 24 também de Mateus. Se eu disser assim para vocês, se eu falar assim para vocês, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Se eu me dirigir a vocês e falar assim, o que eu estou falando hoje é para essa geração. Existe alguma possibilidade de tirar isso fora do contexto? Não, André está afirmando das gerações que virá. Claro que não existe. Então, como eles tiraram isso do contexto, André? O fato é que sem esse elemento escatológico, futurista, de Mateus 23, 36 e Mateus 24, 34, que eles falam que seriam para gerações futuras, se eles não tiverem esse elemento, o futurismo cai por terra. E hoje, eles vão reconhecer isto, porque eu vou mostrar. Mas os que sabem disto mantêm ainda a posição, dizendo que não, que Cristo falou sobre gerações futuras. Isso para manter a roda funcionando. Então, eles descontextualizaram o texto. Olha, abençoados, eu vou mostrar para vocês o texto de Mateus, capítulo 24, 34, em grego, tá? E depois vamos nos atentar à palavra geração do texto. Preste atenção, eu vou botar aqui, tá aqui. Então, Mateus, capítulo 24, versículo 34. Isso para a forma didática, isso é muito bom, tá, meus queridos? Isso dali é a forma em grego que está escrito em Mateus 24, 34. E aquela palavrinha ali, que lê-se gênia, ou gênia, quer dizer uma geração. E uma geração, biblicamente falando, não tem 2000 anos, tem 40 anos. E vocês vão entender isso que eu estou dizendo. E nós podemos encontrar essa mesma palavra aí, gênia, em várias outras citações nos livros que compõem o Novo Testamento. Eu vou falar aqui dois versículos e depois eu tenho um assunto a tratar com vocês. Abra aí, abençoado, Mateus capítulo 11, versículo 16. Vamos analisar essa palavra gênia aí em alguns versículos. E diz ali, ó. Mas a quem assemelharei esta geração? Tá vendo? Tá falando dessa geração. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Vocês estão vendo aí? Esse texto aí te dá alguma base, meu irmão, para que você pense que essa geração desse texto está se falando de um futuro de 2000 anos? Claro que não, o texto está claro para você. Tá ou não tá? Tá claro. Vamos ver mais uma passagem? Mateus capítulo 12, versículo 39, onde aparece a palavra gênia. Tá ali, olha. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adulta pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Então, meus queridos, Jesus está sendo bem claro. Ele fala para aquelas pessoas, para aquela geração, e não existe possibilidade de se atropelar.
Meus queridos, é claro que o juízo foi sobre Israel. Ele não veio por causa de uma só geração, não veio. O juízo de Israel vem por causa de várias gerações. Porque foram muitas afrontas a Deus que o povo de Israel fez. E Deus resolve fazer com que aquela geração dos dias de Jesus pagasse essa conta. Então, na verdade, não foi somente aquela geração que foi julgada. Foram todas as gerações até aquela última de Jesus de Nazaré. Vocês estão entendendo? Agora, eu quero deixar essa parte, tá? Eu queria que vocês procurassem no Novo Testamento a palavra geração, tá? E vocês mesmo irão entender tudinho do que eu estou falando, tá? Quando você encontrar essa geração que diz de geração a geração ou de geração em geração, aí sim fala de uma geração sem um tempo indeterminado, que não é o caso aqui. E era essa palavra que o sistema religioso queria que Jesus falasse lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, porque aí resolveria o problema deles. Mas Jesus não falou isso. Abençoados, é tão importante, eu vou colocar aqui, eles substituíram a palavra gênia, tá? Vou botar aqui para vocês. Eles substituíram a palavra gênia por gênios ou gênios, tá? O que significa isso? Eles leem lá Mateus 24, versículo 34 de uma forma e entendem de outra. Por quê? Porque eles subverteram a palavra original gênia por gênios. E a diferença entre elas é que gênia, o original do texto, quer dizer uma geração. E uma geração bíblica tem 40 anos. Já a palavra genos, que não é original do texto de Mateus capítulo 24, versículo 34, e nem Mateus 23, 36, quer dizer uma raça, uma nação. Então, eles dizem assim, que a geração de Mateus 24, 34 é a raça judaica. Ou, enquanto houver um judeu, é isso que eles ensinam. Eles deturparam. E a nossa missão aqui hoje é refutar esse ensino. Vamos mostrar para vocês que isto não poderia ter acontecido. E isso é uma distorção. E a resposta está em Mateus capítulo 1, versículo 17. Aqui vamos encontrar em Mateus capítulo 1, versículo 17, 4 gênias, ou 4 gênia, né? Tá aí. Mateus capítulo 1, versículo 17, tá? Então, para combater essa heresia do sistema religioso em relação a Mateus 24, 34, no qual eles dizem ser raça, nação, né, alterando o sentido certo do texto, que diz que é um povo específico para aquela geração. Esse é o sentido certo. Então, vamos ler o texto, abençoado. Só lembrando aqui que o contexto de Mateus capítulo 1 fala da genealogia de Jesus, uma lista de ascendentes de Jesus, da família de Jesus. Vamos ao texto. Mateus capítulo 1, versículo 17 diz: de sorte que todas as gerações, mais uma, gerações aí é gênias, tá bom, abençoado? Desde Abraão até Davi são 14 gênias, gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Esse texto, somente ele em si, refuta a ideia do sistema religioso que, ao tentar futurizar a vinda de Jesus, ensinam que o texto de Mateus capítulo 24, versículo 34, Jesus está referindo a uma nação. Eles deturpam. Porque se Jesus estivesse se referindo a uma nação, lá em Mateus 24, 34, logo, enquanto houver um judeu vivo, esse texto de Mateus 24, versículo 34, ainda estaria de pé. É isso que eles ensinam. Só que não é isso. E aqui está esse texto, usando a mesma palavra gênia, que quer dizer gerações, sendo que o texto está claro. O escritor de Mateus está dividindo os tempos de cada geração. Ele não pegou todas as gerações e emendou até Cristo como uma só. Vocês estão entendendo? Eu vou separar aqui, vou fazer a separação de Mateus capítulo 1, versículo 17. Tá lá. De sorte que todas as gerações, né?
Está aí a palavra gênea. Desde Abraão até Davi são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E lembrando, hein? Anote isso aí, abençoado. Cada geração, biblicamente falando, tem 40 anos. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, se vão mais aí 14 gerações. Então, amados, esse texto, ele deixa alguma margem de dúvidas em relação às gerações e que se refere à nação de Israel. Deixa alguma margem de dúvida? Claro que não deixa, aí está falando das nações. Agora o texto de Mateus capítulo 24, versículo 34, eu vou colocar para vocês, até para fazer essa comparação, é muito claro e totalmente diferente desse texto, está ali, ó. Jesus falando em Mateus capítulo 24, versículo 34, é para esta geração. Meus irmãos, sejam sinceros, existe alguma forma de linkar essa geração que Jesus está falando neste texto a esta geração com essas gerações de Mateus capítulo 1, versículo 17? Existe, abençoado, vou até colocar de novo aqui para que vocês vejam. Existe como linkar isso? Claro que não. O texto de Mateus 24, 34 fala de uma geração. E aquela, agora Mateus capítulo 1, versículo 17, fala de gerações e também em um determinado período de tempo. Mas é isso mesmo que o sistema fez. Os futuristas. O argumento deles se baseiam que aqui em Mateus capítulo 1, versículo 17, para impor que Mateus 24, 34 trate da mesma forma. Eles impuseram isso. O texto de Mateus 1, 17 que vocês estão vendo aí, vem da geração de Davi até aqueles dias de Jesus de Nazaré. O texto de Mateus capítulo 24, versículo 34, não fala disto. Aqui nesse texto do capítulo 1, versículo 17 de Mateus, é usado o de geração em geração. E isso não se aplica ao capítulo 24, versículo 34. Amados, só lembrando mais uma vez que, biblicamente falando, uma geração tem em torno de 40 anos. André, então prova isso. Hebreus, vamos ler agora Hebreus, para provar a vocês quantos anos tem uma geração. Tá aí, ó. Hebreus, capítulo 3, versículo 15 ao 17. E diz: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, o tempo de uma geração. Meus queridos, o contexto dessa passagem aí de Hebreus capítulo 3, para que vocês entendam, estava sendo alertados, estava sendo avisado os judeus do primeiro século sobre os judeus rebeldes que ficaram no deserto quando saíram do Egito. Então, aqueles judeus foram salvos do Egito, aqueles judeus que foram salvos do Egito, era uma geração má e perversa, estava corrompida. Estava toda corrompida. Por isso que a geração que saiu do Egito, ela não herdou a terra prometida, pereceram no deserto. Por isso que a peregrinação no deserto durou 40 anos, o tempo de uma geração. E neste tempo, eles estavam sendo exortados quanto a isto. E não a uma geração de mais de 2000 anos, como quer fazer o sistema religioso futurista, que todos engolam seu engodo. Porque uma geração, amados, uma geração, ela dura 40 anos dentro da Bíblia. Mas como a Bíblia para eles não importa é o que eles aprenderam na tradição, então fizeram o mundo comer desse reggae, como diz lá o abençoado Geraldo Moraes. Então não existe como linkar Mateus capítulo 1, versículo 17 com Mateus 24, 34. Até os dias de hoje não existe isso. O povo que, inclusive, eu quero deixar isso aí para vocês, inclusive o povo que vive hoje em Israel, que aliás, diga-se de passagem, voltaram para lá, para aquela terra há pouco tempo. Por quê? Porque os judeus, os israelitas, eles andaram vagando pelo mundo desde a queda do templo. Desde aquela época do templo, eles ficaram vagando. Então, mais precisamente, em maio de 1948, eles começaram a retornar para aquele lugar ali. E a realidade é que neste período
de tempo de 2000 anos para cá, esse povo de Israel, eles perderam muito da sua tradição. Hoje, por exemplo, lá eles não conseguem distinguir entre as pessoas que vivem ali quem é quem nas 12 tribos de Israel. Sabia disso? Eles não sabem, eles perderam tudo isso. Então, é impossível imaginar hoje que o texto de Mateus capítulo 24, versículo 34, esteja se referindo ao povo que vive hoje naquele território. Vocês estão entendendo? Inclusive, até mesmo no que tange a dízimo, eles não dão dízimos nas sinagogas. Vocês sabiam disso? Que os judeus não dão dízimos nas sinagogas? Mas sabe por quê? Porque eles não têm referência mais. Porque antigamente o dízimo era dado a quem? A tribo de Levi. Então eles pegam uma pessoa mais carente, escolhem lá e ajudam aquela pessoa no estudo, completa a faculdade, paga a faculdade. É isso que eles transformaram o dízimo. Porque a Torá é bem clara, a Torá diz que é para a tribo de Levi. E é engraçado, né? Já no sistema cristão é diferente, né? Ninguém sabe disso, só se a tribo de Levi hoje, o sistema religioso colocou lá, a tribo de Levi são os pastores e padres. Porque deve ser isso, eles torcem tudo, não é mesmo? Amados, sabe como se chama isso? Essa jogada dos teólogos, do sistema religioso? Sabe como é que se chama? Falta de comprometimento com a interpretação e a exegese. E a consequência disto aí que vocês estão vendo, que nós estamos falando aí, é milhões de pessoas desviadas da verdade. O sistema religioso, com suas futurizações, desviou a todos. Todos hoje, os que se submetem a esse sistema, está desviado da verdade. É assim com a escatologia, é assim com a palavra diabo, é assim com a palavra inferno, é assim com a palavra pecado. Eles desviaram tudo. Mas Deus hoje está levantando um povo diferente, um povo sem bandeira denominacional. Outro dia um abençoado aí, né, ele me chamou a atenção. Ele falou, de onde está vindo isso? Eu estou vendo as pessoas falar isso aí. Quem é hoje a pessoa que está trazendo isso? Eu falei assim, meu amigo, é Deus que está, Deus que está aclarando o seu povo. É isso que Deus tem feito. É isso que Deus está fazendo. Então hoje nós estamos com uma bandeira denominacional. Nós estamos hoje comprometidos, esse povo está comprometido com a verdade, com o espiritual, que entenderam a vinda de Cristo e não estão mais desviados. Agora, o sistema, eles ficam o quê? Caçando acontecimentos no mundo, né? Principalmente as catástrofes, para o quê? Para desviar a atenção das pessoas à verdade bíblica. E aí, junta com o misticismo já dentro do ser humano, tudo vai para o brejo. Eles fazem as festas. Tem igrejas, meus amados, que hoje parecem ser centros de feiticeiros, tudo místico. Correm atrás de arrepios, visões enfadadas de uma doutrina doentia. E a Bíblia é tão clara. Mateus 24, 34 está falando da geração de Jesus de Nazaré. E descontextualizar isso colocou o mundo de cabeça para baixo. Ninguém informa que a Bíblia toda está cumprida, eles não informam isso. Eles não falam que todas as profecias foram justamente para o ano 70. Todos os escritos do Novo Testamento foram escritos antes do ano 70. Aí você pode me dizer assim, ou então me fazer essa pergunta, então André, não temos mais que ler a Bíblia? Não podemos mais entender a Bíblia? Claro que não, é isso. O que eu estou fazendo agora? Eu não estou considerando ela? Li um monte de versículo? Eu nunca falei isto. A Bíblia é riquíssima. Ela é riquíssima historicamente falando, um patrimônio da humanidade. A Bíblia tem histórias lindas, tem exemplos maravilhosos. Aliás, a história de Deus está nela. E ela sim será eterna de geração em geração. Vocês estão entendendo? Então tudo foi muito perfeito, meus queridos. Jesus morre, ressuscita em 30 depois de Cristo, né? No ano 30. Para a queda de Jerusalém, que foi no ano ali por volta do ano 70, tem quantos anos? O tempo de uma geração, 40 anos. Do ano 30 ao ano 70 são 40 anos. O tempo de uma geração. Então, meus amados, eu não preciso dizer mais nada. Tudo se cumpriu.
Olha, e quando alguém te contra-argumentar e dizer que a geração que Jesus se referiu é uma raça, você vai refutar ele dizendo: não, meu amigo, você está enganado. O texto é para aquela geração, e uma geração dura 40 anos, segundo Hebreus capítulo 3, versículo 15 ao 17. E peça para ele explicar Mateus 1,17, que fala das gerações. E como hoje podemos aceitar que uma geração dure mais de 2000 anos, aonde já se viu? Ninguém nunca questionou isso? Vocês estão entendendo? Então, meus amados irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem e hoje está muito claro. Isso está muito claro. Ao analisarmos os textos, né, que falam sobre a vinda de Jesus, não podemos nunca de fazer observações de que Jesus falou que viria sobre aquela geração. Mateus 24, 34. Esse é o começo para o entendimento sobre a vinda de Cristo. E descontextualizar isso aqui é corrupção da própria palavra. E tudo se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. A guerra entre Roma e Israel, a queda do templo de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, os israelitas que foram dispersos pelo mundo, os israelitas mortos nessa guerra. Acabando ali o quê? Uma geração que Jesus falou. Vocês estão entendendo, abençoados? Mas antes de encerrar, né, acaba que eu peguei aqui o nome do abençoado Ivaí. Deixa eu ver se ele ainda está aqui, abençoado. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o abençoado Ivaí, que estava ontem com os abençoados aqui, né? Ontem deve estar hoje também, né? Quero mandar um abraço pro Birajara, pro Charles, né? Pra Lucinha, pro Joel, pra Nádia Silva, pro Luiz Antônio, que estão todos ligados aí nessa mensagem. E um beijão no seu coração, abençoado Ivair Caldas. Ivair Caldas é um cantor abençoado, que Deus está levantando aí no meio da graça, né? Eu qualquer dia vou trazer aqui um louvor dele lindo, 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 que vocês vão gostar. E já está lá na nossa rádio, na Rádio Graça Pura. Ok, abençoados? Bom, meus queridos, então eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.